Nesse vídeo, vamos fazer uma breve análise sobre as derivadas das funções polinomiais básicas. Para esse trabalho, vamos ver 4 funções. A função f de x igual a x elevado à quarta, a função f de x igual a 3x elevado à quarta, a função f de x, x ao cubo mais x ao quadrado, e a função f de x, x ao cubo menos x ao quadrado. Iniciando pela função f de x, x à quarta. Inicialmente vamos lembrar que a função f de x igual a x à quarta, ela tem o modelo geral f de x, x elevado a n. E que a derivação da função f de x, x elevado a n, é dado pela regra. Derivada de x elevado a n é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Logo, a derivada de x à quarta será igual a 4, que é o nosso valor de n, vezes x elevado a 4 menos 1. Ou seja, a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Tomando como referência esta primeira derivação, vamos analisar aqui uma propriedade que é da derivada do produto de um escalar por uma função. No caso, escalar entenda-se um número real. Então, na derivada de kf de x, a derivação será feita por k vezes a derivada de f de x. Então, vamos analisar aqui a derivada de 3x à quarta. A derivada de 3x à quarta, estamos anotando aqui entre colchetes, derivada do conteúdo do que está entre colchetes. Então, a derivada de 3x à quarta. Pela propriedade enunciada anteriormente, isto é igual a 3 vezes a derivada de x à quarta. E acabamos de ver no exemplo anterior que a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Portanto, a derivada de 3x à quarta é 3 vezes 4x ao cubo. Ou seja, a derivada de 3x à quarta, que é a nossa função f de x nessa situação, será 12x ao cubo. Analisando a terceira função, f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado. A derivação desta função se dá de acordo com a propriedade da derivada da soma de duas funções. Por exemplo, vamos admitir que a nossa função f de x seja a soma da função h de x mais a função g de x. A derivada da soma de h de x mais g de x é igual a soma das derivadas de h de x com a derivada de g de x. Então, tomando como referência esta propriedade, a derivada de x ao cubo mais x ao quadrado será dada pela soma da derivada de x ao cubo mais a derivada de x ao quadrado. E estamos trabalhando com a polinomial x elevado a n, cuja regra de derivação nós vimos é n que multiplica x elevado a n menos 1. Desta forma, então, a derivada de f de x será, então, 3x ao quadrado mais 2x, uma vez que a derivada de x ao cubo, pela regra anterior, é 3 que multiplica x elevado a 3 menos 1, portanto, 3x ao quadrado. E a derivada de x ao quadrado é 2, nosso expoente, nosso n aqui será 2, vezes x elevado a primeira. Analisando agora a quarta função das nossas funções de exemplo, que é a diferença de x ao cubo menos x ao quadrado. Então, a função f de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado. Da mesma forma que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas dessas funções, nós podemos estender isso para a diferença
a derivada da diferença de duas funções. Então, também será a diferença das derivadas dessas funções. Tomando esta propriedade como referência, então a derivada da diferença de x ao cubo com x ao quadrado será dado pela diferença da derivada de x ao cubo com a derivada de x ao quadrado. Logo, a derivada de f de x será 3x ao quadrado, como vimos anteriormente, menos 2x à primeira. Estas propriedades referem-se a polinomiais, mas vamos complementá-las com a derivada da função constante, cuja derivada é zero. Portanto, supondo que nós tenhamos uma função f de x igual a 3, a sua derivada será zero. Bastaria aplicar a definição de derivada e nós verificaríamos isso com uma certa tranquilidade. Vamos fechar este vídeo analisando aqui a derivada da função x à quarta menos 5x ao quadrado mais 2x menos 4. Uma função polinomial simples de quarto grau. Para efetuar a derivada desta função f de x, então lembrando, nós colocamos entre colchetes a função que está sendo derivada e tanto à esquerda, que é o nome dado à função, quanto à direita a função declarada. Então aqui eu estou declarando a derivada de x à quarta menos 5x ao quadrado mais 2x menos 2. Pelas propriedades que nós vimos nas telas anteriores, eu posso separar a soma e diferença de números. Lembrando, x à quarta é um número, menos 5x ao quadrado é outro número, mais 2x é outro número, menos 2 outro número. O menos 2 é mais fácil de compreender, que a gente está acostumado a entender o 2 como um número. Mas a concepção de número é muito mais ampla. Então, nós podemos entender também o 2x, 5x ao quadrado e x à quarta como números. Dando sequência à derivação, temos na derivada de 5x ao quadrado, produto de um escalar por uma função, a mesma coisa na derivada de 2x. Aplicando a propriedade vista no segundo exemplo, nós podemos multiplicar o escalar 5 por x ao quadrado, então pela derivada de x ao quadrado, portanto menos 5 vezes a derivada de x ao quadrado, a mesma coisa em 2 vezes a derivada de x. As regras de x à quarta, x ao quadrado e x à primeira seguem a mesma regra da polinomial. Portanto, aqui teremos 4x ao cubo menos 5 vezes 2x à primeira mais 2 que multiplica 1x elevado a zero menos a derivada da constante que nós vimos é zero. Portanto, a derivada de f de x será igual a 4x ao cubo menos 10x mais 2. As etapas que nós indicamos aqui são importantes para que nós tenhamos consciência do que está sendo feito, mas é claro que com prática eu posso efetuar a derivação direta, chegando a este resultado de uma forma imediata. Dessa forma, a derivada da função x à quarta menos 5x ao quadrado mais 2x menos 2 pode ser efetuada de forma direta. Derivada de x à quarta, 4x ao cubo, menos 5 vezes a derivada de x ao quadrado mais 2x, mais 2 vezes a derivada de x mais 1, menos a derivada de 2, 0. Ou seja, a derivada da função f de x será 4x ao cubo, menos 5 vezes 2, menos 10x, mais 2 vezes 1, mais 2.